Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, passaram bem o final de semana? Se divertiram um pouquinho? Descansaram? Espero que sim. Meus amores, na aula de hoje nós vamos dar continuidade, né, nos assuntos que nós começamos a falar na aula de sexta-feira, tá bom? Lembra que nós começamos a falar sobre como nascem e se desenvolvem os animais? Nós vimos, né, dois tipos aí de nascimentos e de desenvolvimentos, né? Nós vimos que algumas aves e alguns répteis nascem de ovos, né? Nós também vimos que a maioria dos mamíferos se desenvolvem dentro da barriga da mãe até o nascimento, certo? Também vimos que os filhotes eles passam por transformações, né? Os filhotinhos eles vão se desenvolvendo, crescendo, e aí eles passam por diversas transformações até chegarem à fase adulta. Então, eles têm transformações aí no seu corpo, tá? Então, diversas transformações, né? E aí, a Tia Aline chegou aqui nessa parte, na página 96 do livro de vocês. Aí eu falei assim, amores, a Tia Aline não vai trabalhar essa parte hoje, porque ela é um pouquinho mais delicada e eu quero falar com mais detalhes sobre essa parte para vocês, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui nessa parte de nascimento e desenvolvimento dos animais, tá bom? Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 96. Vou ler com vocês e explicar para vocês o que é metamorfose e o ciclo de vida de uma borboleta, tá joia? Então, página 96 e vamos lá. Vou tentar dar mais um pouquinho de zoom aqui, só para ficar mais fácil, tá? Aonde Tia Aline for frisando aqui, onde Tia Aline for deixando colorido, vocês façam o mesmo, tá? Pega um lápis, pode ser lápis de escrever, pode ser lápis de colorir, pode ser marca-texto e destacam aí para Tia Aline também, tá bom? Vamos começar? Alguns animais, porém, nascem completamente diferentes dos adultos que os geraram. O corpo desses animais passa por grandes transformações até chegar à fase adulta. Chamamos essas transformações de metamorfose. Então, prestem atenção. Alguns animais, então, eles vão nascer completamente diferentes dos adultos que os geraram, tá? Então, eles vão sofrer muitas transformações até chegarem na fase adulta, ok? Então, prestem atenção. A borboleta é um animalzinho, né? Muito bonitinho, ela voa, quais são as características dela? Ela tem asas coloridas, ela é muito bonita, certo? Só que aí, quando ela vai gerar outro animalzinho, esse outro animalzinho, ele vai nascer completamente diferente que ela. Ele não vai nascer já lá uma borboleta formada. Não vai nascer já com asas todas coloridas, com essas anteninhas, com essa parte aqui do corpo, tá vendo? Não vai nascer assim igualzinha a ela. Vai nascer completamente diferente, tá? Ela vai nascer de uma forma e ela vai tendo transformações ali no ciclo de vida até ela se transformar em uma borboleta, de fato, tá? Então, existem alguns animais que eles nascem completamente diferente, né, do que os adultos que os geraram, tá joia? Então, essas transformações nós chamamos de metamorfose, tá? Metamorfose, então, são essas transformações, né, que os animais passam até chegar à fase adulta, tá joia? Então, vocês vão pegar um lápis de
colorir ou marca-texto, enfim. E vão frisar aqui para ti, ó. Essa parte do nascem completamente diferente dos adultos que o geraram. O corpo desses animais passa por grandes transformações até chegar à fase adulta. Chamamos essas transformações de metamorfose, tá? Então, vocês vão frisar toda essa parte aqui para a tia Aline, porque é super importante, vocês precisam saber disso, tá? Então, essas transformações, né, do nascimento até, né, a transformação da fase adulta, nós chamamos de metamorfose, tá, amores? Isso daqui nós estamos falando de animais, tá? Do nascimento e de desenvolvimento de animais, tá bom? Então, ó, lembre-se, alguns animais como aves e répteis nascem de ovos, outros, como os mamíferos, se desenvolvem até o nascimento dentro da barriga da mãe, e outros nascem completamente diferente daqueles que o geraram, né? Passam por grandes transformações até chegarem à fase adulta. Esses nós chamamos de metamorfose, tá? Então, alguns animais passam pelo processo de metamorfose, que é esse processo de transformação do nascimento até a fase adulta, tá joia? Então, aqui nós temos um ciclo de vida da borboleta. O que acontece primeiro? Primeira coisa que acontece, nós temos a fêmea e o macho. A tia Aline havia falado na aula de sexta-feira que para os animais gerarem uma outra vida, né, para eles gerarem um outro animal, para eles se reproduzirem, tem que haver o quê? Um encontro de uma fêmea e de um macho, tá? Então, isso vai acontecer aqui com a borboleta também, tá? Então, para a gente ter uma nova borboleta, um novo animalzinho aqui, tem que ter também o encontro de uma fêmea e de um macho. Então, o que vai acontecer aqui primeiro? Aqui no número 1, ó, a fêmea e o macho estão o quê? Se acasalando, tá vendo? Então, aqui, ó, eles estão se acasalando. A fêmea e o macho estão se acasalando. Eles estão tendo um encontro para quê? Para ter uma nova borboleta, tá? Para haver essa reprodução, tá joia? Então, primeira coisa que acontece é o acasalamento, tá? Da fêmea e do macho, ok? Então, qual que é o próximo passo? O que vai acontecer depois desse acasalamento? Agora aqui já no número 2. A fêmea, ela vai colocar seus ovos sobre uma planta. Então, a fêmea, ela encontra uma planta e ali ela vai colocar os seus ovos, tá? Sobre essa planta, tá bom? Aí vocês observem aqui os ovinhos, ó, que foram postos, né, pela borboleta, tá vendo? Então, ela vai achar uma plantinha e vai colocar ali, naquela plantinha, os seus ovos, tá? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, o que vai acontecer depois que ela colocou os ovinhos ali? Os dias, né, foram se passando, algumas semanas, e o que aconteceu? Saiu aqui do ovo uma lagarta. Olha só. Ao sair do ovo, a lagarta come parte da planta. Então, de dentro desse ovo saiu a lagarta. Aí, quando a lagarta saiu do ovo, ela fez o quê? Ela começou a comer parte da planta. Por que ela comeu parte da planta? Ela foi se alimentando. Ela precisa de quê? Força, de energia. Ela precisa se alimentar. Então, ela vai se alimentar de quê? De plantas, tá? Então, aqui no número 3, a lagarta já saiu do ovo e já está começando a se alimentar. Então, ela começa a se alimentar, né, da própria planta, tá bom? Número 4, a lagarta come e, em um dia, pode até dobrar de tamanho. Então, a lagarta ela vai comendo sem parar o dia todo, tá? E durante o dia, né, ao longo do dia, ela pode até dobrar de tamanho, de tanto que ela come,
Vendo? Então, ó, vejam que ela tá até bem inchadinha de tanto que ela tá comendo, tá? Porque ela precisa mesmo de bastante energia, porque ela vai se transformar na borboleta. Então, ela precisa armazenar bastante energia, tá? Ela precisa se alimentar bem, tá bom? E aí, no seguinte passo, o que acontece? No número 5, aí ela vai ficar ali dentro de quê? Do casulo, tá? Então, ela vai ficar resguardada dentro desse casulo. E aí, a lagarta passa para a fase de pupa e aparecem as asas. Então, dentro do casulo, ela vai passar por uma fase que se chama fase de pupa. E ali, nessa fase, ela já vai começar a se transformar em borboleta, tá? E aí começa a aparecer as asas, né? As asas da borboleta. Aqui no número 6, ó, ao final da metamorfose, ela já está na fase final, porque ela já está o quê? Saindo desse casulo, né? Ó, ao final da metamorfose, a lagarta se transforma em borboleta, tá? Então, ó, dentro desse casulo aqui, ela começa, né? Já na fase pupa, ela já começa o quê? Começa a aparecer as asas, aí ela já vai se transformando em quê? Em borboleta. Então, ali dentro do casulo, ela vai ficando algum tempo, e aí devagarzinho ela vai se transformando em borboleta. E aí ela vai saindo do casulo no final da metamorfose, tá? E aqui no número 7, reparem, né? A borboleta, ela já está até o quê? Em um ambiente totalmente diferente. Ela já está fora do casulo, porque ela já se transformou em borboleta, né? Ela já saiu da metamorfose, porque já finalizou a metamorfose. Ela já é uma borboleta, ela já está num ambiente que é dela. Ela já está se alimentando, né? Porque a borboleta se alimenta de néctar, então ela já está no habitat dela natural, tá? Ela já está entre as flores, né? Ela já está colorindo o ambiente, tá bom? Então aqui ela já finalizou o processo dela, né, de transformação, tá? Então vamos lá, ó, 7. A borboleta sai do casulo e se alimenta, principalmente de néctar. Então aqui ela já é uma borboleta toda formada. Ela já está no habitat natural dela, no ambiente natural dela, tá? Ela já está se alimentando de néctar, já está colorindo, né, o ambiente, tá? Então ela já finalizou esse processo de metamorfose, tá bom? Então observem que para chegar, né, à fase final, né, que é a borboleta, ela teve que passar por um longo processo, né? Ela era um ovinho, depois ela, né, era uma lagarta, e aí ela precisou de se alimentar de folhas, porque ela precisava de energia, né? E aí ela ficou retida no casulo por um bom tempo, e ela foi se transformando, até chegar em uma borboleta, tá? Então, ela teve, né, um ciclo aí de vida. Ela teve que passar por um processo de transformação, tá? Ela passou por um desenvolvimento, né, por meio da metamorfose, tá joia, meus amores? Então, os animais, eles nascem e se desenvolvem de formas diferentes, tá? Então, nesse caso aqui da borboleta, ela nasceu, né, e elas nascem completamente diferentes dos adultos que os geraram, né? Porque quem que gerou e quem que gera a borboleta? São, né, as próprias borboletas. Só que elas já formadas, né? Elas já passaram pelo processo de metamorfose, né? Só que aí, quando
elas nascem completamente diferente, porque nascem ovinhos, depois são lagartas, né? E depois tem que ficar retidas em casulos, e depois que se transformam mesmo em borboletas. Então, elas nascem completamente diferentes de quem as geraram, tá bom? Então, esse processo aqui de nascimento e desenvolvimento, né, esse processo todo aqui de transformação, nós chamamos de metamorfose, tá bom? Então, sempre quando a gente falar de metamorfose, lembra aí do ciclo de vida da borboleta, tá? Porque a borboleta passa por meio de metamorfose, tá joia? Então, é isso. Aí, meus amores, vocês vão fazer as atividades das páginas 97, tá? 98 e 99, tá bom? Eu reduzi para vocês o máximo que eu pude lá os conteúdos de português, né? Vocês vão ver que não tem atividades do livro, só tem mesmo um texto que eu deixei para vocês de introdução da aula de quarta-feira e, né, a tarefa do dia mesmo, para vocês fazerem todas essas atividades na aula de hoje, tá joia? Porque sexta-feira nós vamos finalizar mesmo essa parte aqui, que a Aline vai montar um texto complementar só para finalizar mesmo com vocês e já vou entrar em outra matéria nova, tá bom? Então, ó, caprichem aí nas atividades, vamos que vamos. Não deixem de assistir o vídeo que a tia Aline está deixando sobre metamorfose aí, o ciclo de vida da borboleta. Vocês vão reparar que é um ciclo de vida mais simplificado, tá, amores? Esse daqui é bem detalhadinho, mas é o mesmo ciclo de vida, tá? Então, não deixem de assistir, tá bom? Se dediquem sempre aos estudos, viu? Conto com a participação e empenho de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.